O vereador Léo Damer apresentou pedido de informação à Prefeitura, solicitando o planejamento legal que dê conta do processo de transição contratual, caso a privatização da Corsan se consolide, tal como anuncia o governo do Estado. Principalmente após os partidos conservadores da base governista do Rio Grande do Sul impedirem a participação popular nos debates sobre os bens públicos com a extinção da obrigatoriedade do plebiscito, ato que se consolidou com a aprovação da PEC 280, que abre precedente para a privatização da água, deixa de ser um bem público. Pessoal, então este é o assunto principal da live hoje, os riscos da privatização da Corsan, e eu quero já chamar aqui o nosso convidado, o Rogério Ferraz, diretor de comunicação do Sindiágua. Boa noite, Rogério Ferraz. Boa noite, vereador Léo, como está? Tudo bem? Charles, aí tudo bem? Espero que todos estejam bem de saúde aí com essa pandemia terrível aí que está nos assolando, e como tu disse aí, poderia ter seus efeitos muito minimizados, né, no Brasil inteiro, mas por falta de comando nós estamos aí sofrendo todas essas consequências aí que estamos hoje. Exatamente. Rogério Ferraz. Então, o Rogério a gente conhece há um bom tempo, né? Nós fizemos um longo debate sobre a PPP da Corsan, parceria público-privada que pegou o saneamento aqui em Esteio, a empresa Metrosul. Rogério, tu tem que ver a briga que está na cidade, porque a Metrosul já está faturando, e aqui na Rio Grande tem uma obra interminável que não sai do lugar, né? Faltando água direto. É a Metrosul que executa. As pessoas ainda acham que é a Corsan, tá? Mas é a Metrosul, já é o tal do parceiro privado, já está ganhando dinheiro, já está ganhando. Qual é o dinheiro que, até para as pessoas entenderem? Esses 70% a mais de cobrança na água que tem lá no Novo Esteio e está tendo nos outros bairros agora, está indo para a Metrosul, essa empresa parceira privada, enfim. Nós votamos contra na Câmara, nós não queríamos que o contrato da Corsan previsse a parceria privada na área do saneamento, e isso está dando um problemão já na cidade. Eles não dão informação, não fazem debate com a comunidade, ninguém sabe o que está acontecendo, só vem a cobrança, e já estão faturando bastante, e pegaram praticamente uma obra 80%, 90% pronta, né? Um debate, enfim, é um debate que nós já fizemos várias vezes. Mas vamos para o debate de hoje, Rogério. Nós queremos falar sobre uma próxima maldade que querem fazer com a Corsan. Já entregaram o saneamento para um parceiro privado. Agora, o governador Eduardo Leite quer privatizar toda a Corsan. Vocês lembram, na campanha, ele prometeu que não privatizaria nem a Corsan, nem o Banrisul. Ele gravou o programa, disse ao povo gaúcho: a minha gestão não vai ser privatizada nem a Corsan, nem o Banrisul. Agora, ele retirou da Constituição gaúcha o plebiscito, né? O povo gaúcho que teria que se manifestar se é contra ou a favor privatizar alguma estatal. Era uma previsão legal lá da nossa Constituição do Estado. Os deputados gaúchos, na sua maioria da base do governo, retiraram esta cláusula da Constituição, e agora o governador tem carta branca para vender as estatais. E está avançando o debate da privatização da Corsan. Ocorre, e aí este é a grande preocupação das pessoas, que sempre que privatiza sobe o preço e precariza o serviço. Quem lembra que o Brito privatizou a CE, meu pai era funcionário da CE, subiu o preço da luz e precarizou o serviço. A S-Sul era a quarta pior empresa de energia do Brasil, quarta pior, porque demorava muito para repor o serviço, fazer um serviço de péssima qualidade, e a tarifa era muito alta. Agora é a RGE. Nem vou falar da CRT, o absurdo que foi o preço do telefone. Então, a Corsan está indo para o mesmo caminho, vai subir o preço, é inevitável. E é isso que o povo está querendo saber, Rogério, é uma pergunta que queremos fazer. Mas primeiro, assim, para começar o debate, nós fizemos um requerimento esta semana para o prefeito de Esteio, questionando o seguinte, Rogério: nós temos um contrato da Corsan, os municípios fazem um contrato com a Corsan, a gente contrata ela para prestar o serviço de água e saneamento nos municípios. Este contrato com o Esteio foi renovado, inclusive nesta gestão, para 37 anos. E agora? Agora os caras desmancham a Corsan e entra outra empresa, né? E o nosso contrato era com a Corsan. Então esse contrato vale ainda. Não temos que fazer um novo contrato.
E se temos que fazer um novo contrato? Esse debate não tem que ser feito na cidade. Não basta o governador não querer debater lá na Assembleia, não querer ouvir a população. Aliás, não basta o governador não querer fazer plebiscito. Agora, as câmaras de vereadores têm que resistir, têm que trazer o debate para as cidades. Nós queremos uma empresa privada para subir o preço da água em Esteio? Esse é o debate que nós queremos fazer em Esteio. E eu perguntei, espero que o prefeito de Esteio aqui me responda o meu requerimento. Afinal de contas, esse contrato ainda vale? Primeira pergunta, Rogério. Bem, Léo, primeiro, vendo aí a tua explanação antes, aí, no decorrer do teu programa aí, dá para a gente ter uma conclusão, assim, né, do comportamento do governador. 22 praças de pedágio, privatização da Corsã, privatização bem possível do Banrisul, da Procergs. Qual é a conclusão que dá para chegar, assim, né, Léo? O cara quer ser candidato a presidente. O cara quer fazer uma campanha para presidente, é aquela de arrebentar a boca do balão. Né? Porque isso tudo é dinheiro para a campanha. Isso é lógico. Né? Então ele está se lixando. Como é que vai ficar o Estado para os próximos governos, para as próximas gerações, se o próximo governador vai ter ainda o que governar ou não. Porque ele, daqui para frente, o cara vai ser um síndico ali. Estourou um cano aqui, chama a empresa privada. Precisou de transporte aqui, chama a empresa privada. Isso não precisa ser gestor para fazer isso. Né? Não precisa ser político, não precisa ser governador. Ele precisa ter um Estado para gerir, né? As questões públicas, de saúde pública, daquilo que realmente a população precisa, e isso ele quer livrar. Né? E quer ele ser o principal favorecido dessas privatizações. Então, começa por aí. Léo, para falar da Corsã e desse momento que está agora, e até, de repente, tendo a petulância aqui de sugerir um tema importante também, além desse que tu terá amanhã, sobre a vacina, eu quero fazer um paralelo, né, do que vai acontecer com a Corsã. Eu já chego na tua pergunta, né, daquilo que vai acontecer com a Corsã privatizada e de um outro debate, Léo, que está acontecendo agora no estado do Rio Grande do Sul, muito importante também, que é o superfaturamento dos remédios neste momento de pandemia. E isso é um tapa de luva naquelas pessoas que dizem assim, o Estado tem que ficar fora, o mercado se regula. Né? Tem muita gente que diz isso, não, o governo não tem que estar aí no comando de empresas, aí, ele tem que cuidar só isso aí, deixar isso para o mercado, que o mercado se regula. Pode regular a questão de automóvel, de motocicleta, do que tu quiser, mas de coisas essenciais para a vida da população, não basta só a regulação. Não basta só a regulação, o Estado tem que ter mão de ferro para poder ter certeza e dar essa tranquilidade ao cidadão que mais precisa, que os serviços básicos vão chegar até ele. E essa questão dos remédios agora, Léo, por isso que eu proponho esse tema para tu fazer aí no próximo programa, porque é o que está acontecendo agora. Os empresários, né, as empresas privadas, o mercado, vendo as pessoas morrendo nas camas de hospitais, estão subindo 1000% os remédios, né, para os hospitais comprar. Esse é o mercado que se regula? É isso que nós queremos para a água? É isso que nós queremos para as questões essenciais da vida do ser humano? Esse é um debate que dá para fazer. E, Rogério, o mercado enxerga a crise como uma oportunidade. É uma frase que eles gostam muito, a crise é uma oportunidade. Então, os bancos veem uma crise como uma grande oportunidade. Todo mundo precisa de crédito, eu vou botar o juro lá em cima, que estão precisando mesmo, né? E aí os bancos ganham dinheiro na crise. Os laboratórios que falaste agora de farmacêuticos ganham dinheiro na crise. Eles veem como oportunidade as crises, mas a oportunidade deles é ganhar dinheiro, não de resolver os problemas. Quem resolve o problema na crise é o Estado, haja visto que aqueles que atacavam o SUS, até aqueles que atacavam o SUS hoje, são obrigados a ficar quietos e até bater palma, porque é o SUS que está salvando a vida das pessoas. Então, é isso aí. Mas, Rogério, vamos lá para a nossa pauta aí. Quando o mercado... Pergunta aí, até vou começar com outra pergunta. Os riscos da privatização da Corsã, e aí, vai subir o preço? Vamos lá, então, vamos agilizar. Eu vou contribuir com o teu tempo aí. A questão é a seguinte, né? O presidente da Corsã tem dito que a tarifa não sobe com a privatização. Né? Acho que não vai subir. Pode perguntar para ele. Ele acho que tem responde. O teu prefeito aí não vai ter responder.
Mas o presidente da Corsã até responde, não vai subir. Mas o presidente, como é que o senhor vai garantir que não vai subir a tarifa no futuro, se o senhor não vai mandar mais patavina nenhuma naquela empresa? O governo não vai mandar mais patavina nenhuma, vocês vão vender as ações da Corsã. Hoje vocês podem até ter um domínio sobre a tarifa, né? O governo, porque ele é dono. Se, por exemplo, durante a pandemia, agora a Corsã não cobrou 6 meses, durante 6 meses, a tarifa social por conta da pandemia, isso o governo decidiu porque ele é dono. Né? Agora, como é que o presidente da Corsã pode garantir, Léo, que não vai subir a tarifa depois que ele deixar de ser estadual, vai ser privado? Lá, os empresários que vão decidir se vai subir ou não. Ah, mas não vai subir porque é um ambiente regulado. Eu vou contar uma historinha de 30 segundos aqui. Ambiente regulado. Paraná, Minas Gerais. Paraná é a Sanepar, que já abriu sua capital. Lá em Minas Gerais é a Copasa, que já abriu sua capital. Em 5 anos, enquanto a Corsã subiu 39% a tarifa, corrigiu 39%, eles subiram 53%. É ambiente regulado, presidente da Corsã. É ambiente regulado lá também. Então, esse é o risco, Léo, e não adianta. E, Rogério, não adianta. Deixa eu pegar um exemplo prático. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que é de um balneário lá de Osório. As pessoas acham que Osório não tem praia. Osório tem uma saída para praia, eu não lembro qual é a praia, o balneário agora. E lá... logo abaixo de Capão ali, logo abaixo de Capão. É um condomínio da Bolognese. A Bolognese que loteou. Bolognese loteou aquilo. E aí, como não era público no início, eles fizeram uma estação de tratamento de água, né? E agora que veio para a Corsã, alguns anos, parece que faz 7 anos que a Corsã assumiu lá. Os moradores lá disseram o seguinte, quando era privado, era um preço. Quando a Corsã assumiu, caiu 50%. A Corsã, 50% mais barato do que quando era privado, porque era um loteamento privado, né? É um exemplo prático, por exemplo. Então, exemplos práticos são importantes para comprovar o que a gente está dizendo, né? Léo, deixa eu te dizer assim, Uruguaiana, a BRK lá está neste momento, agora eu vi essa semana na internet, no site da AGERX, que é a agência reguladora, eles estão pedindo uma revisão extraordinária da tarifa, que está previsto no contrato. O reequilíbrio econômico-financeiro, aquele do contrato, lembra que a gente falava aí da PPP, né? Pois bem, sabe qual é um dos temas que eles estão colocando ali, inclusos, para dizer que precisa subir além da inflação a tarifa? É que a população de Uruguaiana não subiu tanto quanto estava previsto lá no edital de licitação. E eu brinco, né? Se subir a tarifa lá em Uruguaiana, o culpado vai ser o povo de Uruguaiana que não fez, os casais não tiveram filhos, né, em número suficiente para agradar a BRK. Veja o absurdo de coisas que eles colocam. Porque a bandeira da energia elétrica mudou. Todo contrato tem essa malandragem do equilíbrio financeiro, né? Aí sim. O contrato inicial que vende parece que é tudo igual, não vai subir e tal. Aí, só que tem sempre aquela cláusula do reequilíbrio financeiro. Daí a empresa vai lá e apresenta argumentos para um reequilíbrio financeiro e aí que sobe. Não estava no contrato inicial, mas ele foi adicionado a posteriori, né? Então essa é a malandragem. E mas, eles Rogério, comprovam isso para a agência reguladora e a agência reguladora deixa passar. Né? Exatamente. E aí? Basta o governador querer vender a Corsã ou isso que eu falei na abertura aqui, as câmaras e as prefeituras têm que incidir, podem romper o contrato? Léo, vamos começar assim. O papel da Câmara de Vereadores nesse debate. Tá? O governador está louco que o prefeito assine um documentozinho ali e não passe pelas câmaras de vereadores, que daí agiliza para ele. São 317 contratos no estado que o governador precisa modificar para autorizar ele a vender as ações na Bolsa de São Paulo. A lei orgânica de Esteio, né, no seu artigo 14, diz assim, compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Lá no seu inciso 4 diz: apreciar os relatórios anuais do prefeito municipal sobre execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis ao planejamento urbano, a concessão ou permissão de serviços públicos. Ou seja, a Câmara, né, Municipal tem, sim, que legislar sobre a concessão ou permissão de serviço público. O saneamento é um serviço público.
Então, a própria lei orgânica do município de Esteio, e isso tem em todas as leis orgânicas praticamente do Estado, a própria lei orgânica do município diz que a Câmara de Vereadores tem que legislar sobre essa concessão. Então, primeiro de tudo, tem que passar pela Câmara de Vereadores. Segundo, o governador passou, como tu disse aí, derrubou a PEC 280, que tirou a exigência de plebiscito, né, para uma possível privatização. Ainda falta mais uma votação, Léo, na Assembleia Legislativa, que precisa, o governador precisa modificar o texto da Constituição da Corsã. Lá em 1966, lá diz que o Estado tem que ser o controlador acionário da Corsã. Ou seja, a maioria das ações tem que estar na mão do Estado. Para vender até 49%, ele não precisa de autorização da Assembleia Legislativa. Para vender 51%, ele já precisa de autorização da Assembleia. Então, falta esse projeto ainda ir para a Assembleia Legislativa. Depois, se passar isso, ainda ele tem toda a tramitação nas prefeituras. E a questão de Esteio, Léo, como toda a região aí da PPP, ela é uma questão muito peculiar. Por quê? Por que o povo precisaria, então, na teoria do governador, uma privatização para poder atender as metas, né, da Lei 1406, que a Corsã não teria condições, então que a Corsã vai ter que comprovar a sua capacidade financeira e fazer olha o que diz a lei, Léo. Até 2033, o município tem que ter 99% de cobertura de água e 90% de cobertura de esgoto. Bueno, tá, beleza. Então, nós vamos pegar as 9 cidades da região metropolitana onde foi feita a PPP. Aquela mesma PPP que a gente dizia que era falcatrua, mas está aí, está vigente. Vamos lá. O que diz o contrato da PPP? Que a universalização do esgoto nas 9 cidades se dará 11 anos após a assinatura do contrato. O contrato foi assinado em 2020. Portanto, em 2031, antes mesmo da Lei 1406 impor a data de 2033, antes mesmo desse 2033, essas 9 cidades estarão com o serviço universalizado, sem riscos de percalços assim, na tarifa, né? sem tudo isso que a gente sabe do esquema de privatização, tranquilo, uma empresa pública, a Corsã, alguns probleminhas pontuais de água que o presidente da Corsã não corrige justamente para ter reclamação no momento de disputa da opinião pública, mas água e esgoto nessas 9 cidades da metropolitana, que se elixe a Lei 14.026, que se elixe privatização, nós aqui nessas 9 cidades já temos a nossa legislação e a obrigação da empresa privada entregar a universalização do esgoto até 2031. Basicamente é isso, Léo. Então, primeiro, essas 9 cidades não têm que discutir privatização. É só se o prefeito quiser agradar o candidato a presidente da República, Eduardo Leite. Só se ele quiser fazer isso, e ainda penalizando o povo de Esteio no futuro. Sim. Rogério, tranquilo, tá claro para nós que essa questão de prazos de universalização seriam cumpridos, não precisaria privatizar para cumprir os prazos de universalização ou metas, né, de saneamento e água e saneamento. Mas, sim, Rogério, outra coisa que é importante, em não havendo, é inevitável o governador conseguiu maioria na Assembleia, o governador vai fazer, está construindo a privatização. Os municípios podem romper os seus contratos, é isso que a gente acabou de dizer. Esses contratos dependem, sim, de uma análise do município e o município precisa remeter às câmaras, porque aquele contrato original era com a Corsã e não com essa empresa privada que vai vir. Aí eu te pergunto, nós poderíamos também, em nome do interesse do município, não nos submetermos a esta privatização, se ela for inevitável, e discutirmos uma municipalização da água e do saneamento. Até porque nós somos uma cidade que já tem quase toda a rede de esgoto pronta, com dinheiro público, inclusive, né? A Metrosul não vai fazer quase nada aqui, e temos já uma ETA, uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto prontas, temos estrutura e temos muitas economias. Somos uma cidade que qualquer 100 metros de cana que tu larga numa rua, tu vai ligar em um monte de casa. Então, nós somos o fileira. Qualquer empresa quer administrar água e esgoto em Esteio.
qualquer 100 metros de cano tu larga numa rua, tem um monte de casa para fazer ligação, não é que nem no interior, né? Tu larga 1 quilômetro de cano para chegar numa casa. Então é o filé, todo mundo quer, todas as empresas querem administrar isso aqui. Em vez de dar lucro para essa empresa privada que vai ganhar de barbada, não é melhor o município municipalizar? E outra, municipalizando, considerando que Esteio tem muitas economias, a gente não poderia até pensar em reduzir o custo, daqui a pouco até abaratear o serviço, né? Se é para privatizar, talvez a gente tenha, porque a Corsã ela fazia um subsídio cruzado, né? Esteio dava mais lucro para a Corsã poder fazer investimento no interior. Se agora vai ser tudo privado, né? E a gente sabe qual é a lógica dessas empresas, então quem sabe a gente discute a municipalização, porque daí, em vez de aumentar o custo, talvez a gente conseguisse até reduzir. Será que isso é uma ideia viável aqui? Claro, eu acho assim, primeiro de tudo, a gente tem que tentar demover o governo do Estado dessa ideia de privatização. Tá? Porque o que ele precisa? Ele precisa modificar o contrato de programa que Esteio, todas as cidades, mas no caso aqui, Esteio tem com o governo do Estado, com a Corsã. Tem a cláusula, Léo, que diz da extinção do contrato de programa se a Corsã deixar de ser pública. Está aí no contrato, né? De todos os municípios, aqui em Santa Maria, a cláusula 35ª, aí deve ser a 30ª ou alguma coisa parecida com isso, mas é a cláusula da extinção do contrato. Diz ali, se a Corsã deixar de fazer parte da administração indireta do Estado, o contrato pode ser rompido, dado o motivo pelo Estado, né? Então, isso o governo do Estado tem que tentar retirar das cláusulas. Se o prefeito autorizar isso, principalmente sem passar pela Câmara, ele pode estar incorrendo, Léo, num crime de responsabilidade e talvez num crime até de improbidade. Eu já vou explicar por quê. Tá? Pelo seguinte, a cláusula seguinte, depois dessa cláusula de extinção, diz do pagamento de indenização, certo? Indenização. Se, por exemplo, né, vai haver um rompimento. Se, por acaso, o motivo for dado pelo município, o município se desagradou do serviço da Corsã, quer romper com a Corsã. Bueno, ele vai ter que pagar antecipadamente todo o patrimônio da Corsã que tem no município. Claro, depois de feitos os cálculos e tal, amortizações, enfim, mas o município vai ter que pagar antecipadamente. Caso o motivo seja dado pelo Estado para esse rompimento, Léo, está na Lei 14.026, a Lei do Saneamento, que o prefeito, então, se o Estado quiser romper, o prefeito pode pegar todo o patrimônio da Corsã, tá? Anexa ao município, e vai pagando o Estado como puder. É bem assim que está na lei. Tá? Então, no mínimo, Léo, o que dá para dizer, se o prefeito quiser assinar esse artigo, é que ele vai estar causando um prejuízo enorme ao município de Esteio. Agora, indo diretamente para a tua pergunta, logicamente, Léo, né, nós todos, a gente que entende o valor do serviço público, né, e para quem principalmente é feito esse serviço público, para as pessoas que mais precisam, que não têm voz, que não têm condições, né, nós entendemos sim que entre uma privatização, seja lá do governo estadual, seja lá do governo municipal, entre uma privatização e o serviço ainda mantido em mãos públicas, mesmo que municipal, para nós é muito mais vantajoso, para nós, eu digo como cidadão, estou dizendo aqui como funcionário da Corsã, estou dizendo como cidadão, né? Então, se é irreversível a privatização pelo Estado, né, então que o município pegue para si a responsabilidade, porque, para todos os efeitos, o governador, Léo, ele está vendendo um ativo que não lhe pertence, porque o saneamento é dos municípios, o governador não tem nada de saneamento para vender, é tudo municipal, a concessão, certo? O poder sobre o saneamento é do município. Então, ele está querendo vender uma coisa que não é sua, está querendo privatizar. Ele vai negociar daí com as empresas privadas, Léo, para ele pegar, por exemplo, um valor de outorga. Lembra que para a PPP, o governo de Esteio pegou uma bolada aí, eu não sei quantos milhões, foi 20 milhões, eu não me lembro quanto foi. Né? No fundo compartilhado, né? Eu acho que foi perto de 10 milhões, 9 milhões. E, inclusive, Rogério, investiram tudo em asfalto, que não tem nada a ver com saneamento. Pois é, mas enfim. Então, assim, ó, quem vai pegar esse tipo de outorga e agora com a privatização proposta pelo governador, meu, vai ser o governador. Não vem nada para Esteio, certo? Agora, se eu vou te dar um exemplo, Santa Cruz do Sul, a prefeita ali, a Hermânia, né,
ela já disse, publicamente, ela já disse, né? Se o governador insistir em privatizar, eu mesmo vou privatizar aqui no município, porque daí o valor da outorga vem para o município, não vai para o Estado. Entendeu? Então, eu diria assim, ó, no limite, no momento crítico, governador, o senhor não vai abrir mão da privatização? Governador, o senhor quer privatizar mesmo? Então, é isso? Não tem mais volta? Então, deixa que nós fazemos o serviço aqui, ou municipalizando, ou privatizando o município. Né? Porque senão, Léo, vai dar muito prejuízo para o povo de Esteio. É isso que tem que ficar muito bem entendido nesse processo todo. O governador fica engambelando aí os prefeitos, eu não sei o que tipo de proposta, e a gente nunca sabe, né, Léo, se as propostas estão todas sobre a mesa ou tem alguma proposta sob a mesa, né? A gente nunca sabe disso com esse tipo de governador, né? Mas, enfim, os perigos estão aí, Léo. Né? Que bom que tem esse tipo de espaço e essa tua preocupação aí, porque precisa fazer esse debate na Câmara de Vereadores. Né? Porque os vereadores, Rogério, se não se interessarem, vão estar prejudicando também o povo da Esteio. Exatamente. Rogério, esse é um tema que merece uma live específica, com tempo, né, para a gente poder aprofundar. A intenção hoje era apenas ajudar a pensar essa provocação que nós fizemos essa semana ao prefeito. Qual é, afinal de contas, a posição da Prefeitura de Esteio, do prefeito de Esteio, do governo, da gestão, e todos os prefeitos têm que ser desafiados agora, onde tem Corsã. Porque nós, todos os municípios, temos contrato com uma empresa, uma companhia pública. E ela deixando de ser pública, os contratos teriam que ser revistos, e aí os prefeitos e as câmaras terão que discutir os novos contratos, e entendo essa empresa privada, que a gente já viu pela experiência da vida, o preço sobe. Uma informação, né, Rogério, que é importante, mais de 200 cidades reestatizaram, ou seja, tinham privatizado a água e o saneamento, e reestatizaram. Cidades sem expressão? Não, cidades importantíssimas no mundo. Paris, né? Berlim, né? Capital da Alemanha e da França. Tem o Tocantins, ali no Tocantins, metade do estado, mais da metade teve que ser reestatizado, porque privatizado e a empresa privada não investia. A empresa privada não investe, ela, na verdade, é um cálculo simples de entender, ela tira a margem de lucro e não investe. E aí o serviço fica precário e caro. É isso. E aí, o que os municípios têm que discutir? Nós queremos isso para Esteio? Se é inevitável, vamos até avaliar o que seria estatizar, municipalizar a água e o saneamento, romper esses contratos. Então, se o lucro é para ficar com alguém, que fique com o município, que nós temos certeza que vai reinvestir, como a Corsã fazia. Faz. Não queremos que a Corsã suma. Queremos que a privatização não ocorra. Tá. Deu um panorama pequeno aqui, mas a gente vai aprofundar isso. Mas para essa live, a ideia era exatamente a gente abrir o debate na cidade. Então, Rogério, vou deixar para te fazer mais algumas considerações aí. Tu pode sustentar na cidade de Esteio o seguinte: essa meta que a Lei 14.026 propõe para 2033 em todo o Brasil, isso tu pode sustentar, eu garanto. Tá? Esteio tem hoje 90% de esgoto, só não está interligado ainda. São essas poucas coisinhas que a empresa privada aí vai ter que fazer, e ela já está faturando mensalmente, né? Então, tu já pode garantir assim, ó, 90%, a meta de 90% de esgoto e 99% de água, que a Lei 14.026 propõe para 2033, Esteio já tem hoje. Fico aberto aí, Léo, te agradeço muito, fico aberto para o debate, sempre que tu precisar aí tu me chama, que a gente está disposto aí a conversar sempre com o teu pessoal e teu público aí de Esteio, para que venha informação, não venha só aquilo que a Rádio Gaúcha entrevista o presidente Marbucci durante 1 hora ali, na segunda-feira de manhã, para ele poder falar todas essas bobagens que ele vem dizer aí, uma pessoa que não entende nada de saneamento, mas tá lá, é o presidente da Corsã. Léo, muito obrigado. O Charles aí também, um grande abraço para vocês aí, e assim que der, a gente der uma amenizada nessa questão de pandemia, a gente faz uma visita pessoalmente para vocês aí. Obrigado, Rogério, a gente agradece a tua participação, esse debate continua, nós vamos organizar, inclusive, outras câmaras para provocar esse debate. Obrigado, Rogério.